A história começa em 2045 com uma garota chamada Emma, que mora no orfanato Gracefield House desde que nasceu. A instituição é chefiada por uma mulher a quem todos chamam de Mama e ela é a responsável pelos órfãos. Mas como Emma já tem 15 anos, ela também ajuda a cuidar dos menores, junto com os outros dois adolescentes, Norman e Ray. Depois que as crianças estudam, elas são liberadas para brincar no jardim, mas não podem ultrapassar os portões do orfanato. Cada um deles tem uma tatuagem no pescoço com seu número de identificação e a idade máxima para permanecer em Gracefield é de 16 anos. Porém, de vez em quando, um dos mais novos é adotado por alguma família. E esse é o caso da pequena Connie hoje. Todos se despedem da menina com carinho. E isso faz os mais velhos pensarem que a hora de partir já está chegando para eles também. Empolgados para conhecer o mundo lá fora, Emma e Norman combinam de escrever cartas um para o outro. Quando o salão fica vazio, Emma vê que Connie esqueceu seu brinquedo favorito, um coelho de pelúcia. Ray avisa que as luzes do portão ainda estão acesas e se Emma correr, consegue chegar lá a tempo de entregar o coelho à dona. Ray lembra que é proibido passear tão tarde da noite, mas a tristeza de Emma o convence a burlar as regras. Eles saem em disparada pelo jardim, enquanto Ray os observa da sacada com um ar de ansiedade. Logo os dois chegam à sombria área dos portões e ficam com medo ao ver que não há ninguém por ali, só um caminhão parado. Emma puxa a abertura da lona para espiar e fica tão chocada com o que vê que até derruba o coelho. Norman vem até ela e também entra em pânico ao ver Connie caída na traseira do caminhão, aparentemente sem vida, e com uma espécie de flor saindo do peito. Ao ouvir um barulho, os dois correm para baixo do veículo e ficam escondidos em silêncio. É então que uma pata colossal pisa no chão bem à frente deles, revelando a presença de demônios horrendos que falam do orfanato como uma espécie de criadouro e elogiam o sabor da carne desses órfãos. Depois de colocar Connie numa compota, um deles reclama da idade dela e pergunta quando pode vir buscar aqueles 3 mais velhos. A pessoa que responde é Mama, e Emma fica devastada ao descobrir que ela está vendendo as crianças como comida de demônio. Quando um dos monstrengos fareja algo estranho e decide checar embaixo do caminhão, ele só encontra o coelho, pois Emma e Norman já estão longe. Mama fica desconfiada ao ver o brinquedo e o leva de volta aos dormitórios em seguida. No dia seguinte, Emma luta para manter o sorriso, ainda horrorizada com a descoberta, e começa a ligar os pontos. Agora ela sabe o motivo de tantas regras rígidas, além do fato de que ninguém realmente escreve cartas depois de ir embora. Ela e Norman ultrapassam a barreira no jardim pela primeira vez e ficam decepcionados ao chegar num muro altíssimo. Os dois planejam fugir do orfanato antes que os demônios retornem, mas não querem deixar ninguém para trás e ainda não sabem como vão tirar todo mundo dali. Norman decide não contar a verdade aos outros até que os dois tenham um plano de fuga. De repente eles escutam uma comoção e voltam para o jardim, onde uma menina está chorando porque sua amiga sumiu no bosque. Com calma, Mama consulta um objeto que parece uma bússola e anda em linha reta para dentro do bosque, trazendo a menina perdida no colo. Emma deduz que aquele objeto mostra a localização dos internos, e o palpite de Norman é que eles têm um rastreador na orelha. Isso significa que Mama os viu para além da cerca agora há pouco e deve ter mostrado esse objeto justamente para intimidá-los. Desconfiado de tantos cochichos, Ray segue os amigos até o bosque e os dois acabam lhe contando tudo. Ele topa fugir com eles, mas acha arriscado levar todo mundo junto, até porque ninguém sabe como é o mundo lá fora e pode estar cheio de demônios. Os 3 decidem pesquisar primeiro e acabam descobrindo na biblioteca vários livros doados por um tal William Minerva. Com a ajuda do pequeno Phil, eles descobrem que o carimbo está em código Morse, sendo diferente para cada volume. Ray também deduz que os demônios estão de olho no cérebro deles e por isso Mama os faz estudar tanto. Naquela tarde, Mama apresenta a todos sua nova ajudante, a irmã Crone. Quando elas ficam a sós, Mama informa que 3 internos descobriram a verdade e Crone fica aflita, pois nesses casos o protocolo requer a entrega imediata dos intrometidos. Mama reage com firmeza e proíbe a subalterna de dedurá-la, dizendo que elas só precisam ficar de olhos nos pirralhos por algumas semanas até a próxima entrega. No dia seguinte, Emma e seus amigos começam a treinar as crianças menores para a fuga sem que elas saibam, disfarçando as atividades como se fossem brincadeiras. Tudo corre bem até Crone aparecer, querendo participar do pega-pega. Sem se abalar, Emma diz a Norman que essa é uma chance de espioná-la de volta, conhecendo melhor o inimigo. O que eles não sabem é que Crone tem seu próprio plano secreto. Ela pretende expor as irregularidades de Gracefield aos demônios e tomar o lugar de Mama. Ela dá o melhor de si naquele recreio, mas logo percebe que está lidando com crianças excepcionais e até pergunta à chefe sobre isso, sem obter respostas. Alguns dias depois, Norman começa a achar que há um espião entre os internos e diz que é hora de revelar o segredo aos poucos, começando pelos mais velhos, Don e Gilda. Don se recusa a acreditar no início e até soca Ray de tanta revolta, mas Gilda confia em Emma e ajuda a convencer o amigo. Norman conta a Emma e Ray que ele escondeu 2 cordas em lugares diferentes,
revelando um deles a cada um dos novos recrutas. Se uma delas sumir, isso significa que eles encontraram o espião. Porém, no dia seguinte, ele revela que os lugares estavam trocados e diz que o traidor na verdade é Ray. O garoto admite a culpa e conta que ele mesmo se ofereceu para esse serviço há anos depois de descobrir o segredo. Em troca das informações, Mama prometeu mantê-lo no orfanato até a idade limite, além de contrabandear mimos do mundo exterior. Apesar da indignação, Norman observa que a verdadeira corda ainda está no lugar e, portanto, Ray ainda não disse a Mama tudo o que sabe. Ele explica que a amizade entre eles o fez mudar de ideia, dizendo que tudo isso é parte de seu plano como agente duplo. Inclusive, foi ele quem roubou o coelho de Connie, sabendo que isso resultaria nessa descoberta. Além disso, ele afirma que já viu os transmissores dos implantes de orelha e garante que sabe neutralizá-los. Emma perdoa o amigo sem pestanejar e até fica com pena por tudo que ele passou. Norman também escolhe ver pelo lado bom, já que Ray pode ajudá-los mais que qualquer pessoa. Mais tarde, ele mostra a Norman tudo o que vem juntando sob o piso do quarto para que possa desligar os transmissores e diz que só falta a encomenda de amanhã. Sem Emma por perto, ele repete sua opinião sobre quem levar junto com eles, dizendo que é loucura tentar libertar todos. Ele sugere que Norman engane Emma, fingindo que topa a fuga coletiva para que ela colabore até o fim. Mas então Norman revela seus sentimentos pela moça, dizendo que não poderia nunca fazê-la chorar. Mais tarde, Ray diz a Mama que Norman vai tentar envenená-la com inseticida e detergente. Ela agradece o recado, mas também o informa de que a próxima entrega será em janeiro, bem quando Ray faz 16 anos. Dawn e Gilda se juntam ao trio e a turma continua tramando a fuga até que Crone aparece com uma proposta estranha. Ela mostra a eles que também tem um número tatuado, além de uma cicatriz no peito, onde foi inserido o transmissor que pode fritá-la em segundos assim que puser o pé para fora. Sem esperanças de ser livre, tudo o que ela quer é liderar um bom criadouro, e a fuga deles é a sua chance de depor Mama. Como um sinal de boa-fé, ela diz que Mama se chama Isabela e que esse criadouro é a Unidade 3. Crone vai embora convidando os jovens a procurá-la esta noite se quiserem mais informações. Emma não confia nela e recomenda cautela a todos, mas concorda com a visita. No quarto de Crone, ela admite que nunca viu o mundo lá fora, mas sabe que as coisas chegaram a esse ponto por causa de uma longa guerra entre humanos e demônios. Quando finalmente os territórios foram separados, alguns humanos ficaram para trás como parte do acordo, gerenciando a produção de humanos para o consumo. Crone fica surpresa ao notar que os rebeldes já sabiam dos transmissores na orelha e se chateia quando eles vão embora sem lhe dar nada de concreto contra Mama. A encomenda que Ray esperava é uma câmera fotográfica e quando ele vai buscá-la, Mama de novo o lembra que só tem mais 2 meses de vida. Ele chama todo mundo para uma foto coletiva e diz aos amigos que já tem tudo o que precisa para o plano. Desconfiada disso tudo, Crone inspeciona os dormitórios de surpresa e Gilda a vê checando o porquinho de fio. Ela avisa os outros e eles correm para mudar de lugar todas as peças que estão juntando, guardando no mesmo porquinho que ela já verificou. Porém, Crone suspeita do vão sob o piso e decide checar tudo de novo, começando pelo porquinho. Ela já está enfiando a mão dentro dele quando Mama chega de repente e Phil aproveita para tomar de volta o brinquedo. Crone fica inconformada ao receber de Mama a notícia de sua transferência imediata. Antes de sair, ela esconde uma caneta no dormitório. Chegando ao portão, ela encontra a sinistra vovó e desata a lhe contar tudo sobre Gravefield e os rebeldes, querendo prejudicar a rival. Porém, a vovó defende Isabela e entrega Crone a um imenso demônio que finca uma flor em seu peito. Quando os rebeldes enfim colocam o plano em prática, Ray fica encarregado de distrair Mama com a farsa do envenenamento, mas ela não se deixa enganar e o tranca num quarto. Ao vê-la saindo tão rápido com o rastreador na mão, Dawn teme pelo amigo e corre para salvá-lo, chegando ao quarto ao mesmo tempo em que Ray arromba a porta. Mama pega a dupla de fujões ao pé do muro e fala com eles honestamente pela primeira vez. Ela diz que ama todas as crianças dali e por isso lhes dá uma vida tão boa, esperando que assim morram felizes. Ignorando essa justificativa, Emma parte para cima dela e acaba se dando mal, pois Mama quebra sua perna. Os outros 3 chegam bem na hora que ela está contando que a despedida de Norman será amanhã. Ele passa o dia tentando controlar o desespero e diz aos amigos que prefere ser comido pelos demônios do que arriscar a fuga deles. Mas Ray e Emma não deixam que ele se sacrifique. Emma pergunta como Ray descobriu o terrível segredo de Gracefield e ele diz que foi graças a um fato incomum. Ao contrário da maioria das pessoas, ele conseguiu reter as memórias de seus primeiros anos de vida. Por isso, Ray ainda se lembra de ter estado num lugar chamado a Sede, onde viu os demônios junto com vários bebês e humanos adultos. Os portões de Gracefield vão dar nesse lugar e é por isso que não tem como fugir por ali. Depois de explicar tudo isso, Ray entrega a Norman um neutralizador para que ele use na orelha e tente fugir até amanhã. Mesmo que não consiga, o combinado é que ele se esconda e espere até a perna de Emma sarar, deixando Mama pensar que ele realmente escapou. Voltando ao dormitório, Norman abre a gaveta ao lado de sua cama e encontra aquela caneta que Crone deixou ali.
Na manhã seguinte, Mama anuncia a partida de Norman durante o café da manhã e as crianças comemoram sua adoção pedindo que escreva cartas. Os mais velhos lutam para esconder a raiva, pois essa é a primeira despedida em que eles sabem a verdade. Quando todos são liberados para brincar lá fora, Don e Gilda acompanham Norman até a cerca, enquanto Ray e Emma ficam disfarçando no jardim. Ele atravessa a zona proibida e joga a corda por cima do muro, escalando até o topo enquanto Mama está organizando uma atividade com as crianças. Ela logo dá pela falta dele e parece surpresa ao verificar o rastreador, mas quem sofre um choque maior ainda são os rebeldes ao ver Norman saindo do bosque. À noite ele explica que há um abismo do outro lado do muro e desenha o que conseguiu ver lá de cima, mostrando onde fica uma ponte por onde todos podem passar. Quando ele devolve o neutralizador dizendo que não chegou a usá-lo, os outros dois entendem que ele planejava retornar desde o começo. Norman só fingiu que aceitava o plano deles, mas continuou decidido a se sacrificar pelos amigos. Emma não se conforma com isso e até o derruba na frente de todos quando chega a hora dele partir, implorando que ele tente escapar em vez de se entregar. Norman se recusa a ouvi-la e ainda promete escrever cartas, mantendo a farsa diante das outras crianças para não causar problemas. Então Mama o acompanha até os portões e se afasta, mandando que ele espere ali sozinho. Logo em seguida, chega um homem que se apresenta como o supervisor responsável pela proteção deste mundo. Ele explica que os demônios precisam se alimentar de cérebros humanos para que sobrevivam e agradece Norman por isso, dizendo que há um humano do outro lado que pode ser livre graças ao seu sacrifício. Preocupado com os amigos, Norman pergunta se não sobrou nenhum humano lá fora que possa ser um aliado dos que são criados para o abate. O homem diz que sim, mas todos desapareceram, avisando que aniquilá-los é parte de seu trabalho. Isso não tem o efeito esperado, pois Norman desafia a confiança do supervisor e diz que aposta no contrário. Ainda deve haver muitos humanos que querem ajudar os que vivem em criadouros e essa esperança lhe basta. O supervisor é forçado a admitir que Norman é um garoto muito especial, pois ele mantém a calma e até o sorriso mesmo quando o demônio chega para buscá-lo. Ray e Emma ficam muito abalados com a perda dele, sem energia para continuar o plano de fuga. Ray dá o neutralizador para Don e Gilda, afirmando que eles podem tentar se quiserem, pois ele próprio já não tem esperanças. Mama faz uma visita a Emma e diz que vai recomendá-la para uma promoção, podendo também se tornar uma mama em vez de virar comida de monstro. Dessa forma, ela vai poder continuar cuidando de crianças e ajudando os outros, o que é seu maior talento. Emma fica surpresa com a oferta, mas não consegue trair seus amigos dessa forma e cai no desânimo de novo. Vendo todos os rebeldes sem forças para lutar, Mama fica satisfeita com o resultado, mais uma vez provando que seus métodos sempre funcionam. 2 meses depois, chega o aniversário de Ray e Emma vai falar com ele no meio da noite, já com a perna curada. Eles não têm conversado muito ultimamente, pois Mama está de olho neles o tempo todo, mas agora os dois confessam que não desistiram da fuga. Emma diz que passou as tarefas para Don e Gilda, evitando chamar atenção para si, e agora está tudo pronto. Ela planeja fugir no dia seguinte, na hora do almoço, e diz que vai levar consigo todos os internos, como foi sua intenção desde o início. Sempre teimoso, Ray diz que não vai dar certo, pois Mama estará esperando por isso e mostra à amiga o que ele tem planejado. A ideia de Ray é simplesmente tacar fogo no orfanato agora mesmo, de forma a manter Mama ocupada e fazer com que os superiores dele confundam a fuga com uma evacuação de emergência. Ele vai explicando tudo isso a Emma enquanto já espalha a gasolina pelo refeitório e deixa a amiga em pânico quando despeja a última lata sobre si mesmo. Ray é o melhor aluno da classe e seu cérebro é tão valioso que Mama não vai se ocupar de outra coisa ao vê-lo em chamas. Ele risca o fósforo antes que Emma possa impedi-lo e pelo lado de fora vemos que o refeitório se enche de labaredas logo depois. O alarme começa a soar e, exatamente como previsto, Mama corre até lá na mesma hora e se desespera ao ver pelo rastreador que Ray está bem no meio do incêndio. As crianças começam a descer dos quartos assustadas, e Mama pede a Gilda que os levem para fora enquanto ela busca um extintor, totalmente focada em recuperar o garoto brilhante. Porém o fogo já se alastrou demais e ela não consegue apagá-lo sozinha por mais que se esforce. Então Mama pensa em salvar ao menos Emma, que está em segundo lugar na classe, mas quando começa a gritar com ela, percebe que a garota já sumiu. Só agora ela se dá conta de que as crianças não estavam de pijama quando desceram as escadas, como se soubessem que algo ia acontecer. A essa altura, elas já estão no meio do bosque, onde Don e Gilda esconderam as malas de todos. Ray também está com eles e descobrimos que o incêndio não começou quando ele riscou aquele fósforo. Emma conseguiu apagá-lo antes de cair no chão e chamou as crianças para ajudá-la com o resto, montando uma espécie de boneco para tomar o lugar de Ray. A parte mais difícil foi tirar o transmissor da orelha dele, mas isso foi crucial para finalmente enganar Mama. Enquanto a turma corre até o muro, Emma conta a Ray o que realmente aconteceu nesses 2 meses. Norman já tinha visto as latas de gasolina e previu que Ray tentaria distrair Mama com um incêndio.
Por isso ele deixou uma carta a Emma com todas as instruções para que ela estivesse preparada quando esse dia chegasse. Fingindo depressão, Emma passou esse tempo todo coordenando a operação através de Donnie e Gilda, revelando o segredo para as outras crianças aos poucos. Os únicos que ficaram para trás foram os muito pequenos, mas Emma deixou Phil encarregado de organizá-los conforme eles crescerem e prometeu voltar para tirá-los dali antes que tenham idade para o aborto. Além disso, os menorzinhos também acabam sendo muito úteis nesse momento, pois Mama está prestes a caçar os fugitivos quando eles a cercam, fingindo que estão com medo e pedindo colo. Depois de se desvencilhar deles com muito custo, ela avisa aos superiores que houve uma rebelião e pede que mandem reforços. Enquanto isso, a turma de rebeldes já está no topo da muralha e Emma se assusta ao ouvir o alarme da sede tocando antes do esperado, mas ela ainda tem uma carta na manga. Só agora ela avisa a Ray que eles não estão correndo em direção à ponte, pois é isso que os inimigos esperam que eles façam. Na carta, Norman indicou o ponto mais estreito do abismo e é lá que Dawn atira a corda do outro lado, improvisando uma tirolesa. Emma fica por último e Ray se aflige ao ver que Mama já está no topo da muralha, correndo em sua direção. As duas ficam frente a frente e Mama confessa que já esteve ali antes, pois pensou em fugir quando tinha a mesma idade, mas a visão do abismo e da densa floresta a fez desistir. Emma responde que não está partindo sozinha e mesmo que não haja lugar para humanos no mundo, eles podem criar um do zero. Furiosa, Mama ameaça cortar a corda antes que Emma chegue ao outro lado, mas lhe falta a coragem. Depois das palavras de Emma, ela se lembra de quando era jovem e é então que descobrimos que Ray é seu filho. Arrependida por tudo o que fez, ela volta para o orfanato e pede perdão aos pequenos. Na floresta, Emma pega a caneta que Roman deixou junto com a carta e mostra que há um dispositivo escondido nela. Girando as duas metades, ela faz a caneta projetar aqueles carimbos de William Minerva, além de uma coruja que levanta voo para guiá-los até um lugar seguro. No dia seguinte, Isabella é sentenciada por sua negligência em deixar Emma e Ray escapar. Logo, a criatura maligna chega e usa a flor mortal em seu peito. Enquanto isso, os jovens sobem uma colina e do alto contemplam a vastidão do mundo que os espera para ser explorado.